Abandone a mediocridade e apenas passe a buscar a excelência. Em um mundo onde a magia é de senso comum, nasce uma criança sem nenhum tipo de poder mágico. Abandonado por sua mãe em uma igreja em um vilarejo pobre, em Hag, no reino de Clover. O nome do garoto, Aster. Uma criança que busca reconhecimento desafiando o próprio destino, querendo provar que não importa se nasceu sem magia ou se é órfão. Você continua sendo capaz de alcançar coisas incríveis mesmo sem ter nascido com algo que te faz especial. Uma mutação espontânea fez com que a mana não fluísse em você. Você nasceu com um defeito. Você não é especial. Você não é nada. E é exatamente por isso que é especial. Mesmo sem poderes mágicos, o Asta estava sempre se dedicando. A falta de talento ou dom não era motivo de desculpas para não se esforçar. A adversidade de ter nascido com um defeito na visão de muitos era a maior motivação para se esforçar mais do que todos os outros. E quando suas esperanças quebraram de vez quando ele não recebeu seu grimório, inicialmente ele se questionou de como a vida era injusta com ele. E a vida é assim mesmo. Quando você acha que sua ascensão, seu momento de se destacar chegou, a vida vai lá e te derruba com tudo, te fazendo pensar que o esforço e suor até aquele momento não valeu de nada. Que todo o futuro que você idealizava era ilusório. Mas mesmo assim o Asta decidiu optar em não desistir. Em vez de se contentar com a mediocridade e viver uma vida sem grandes expectativas, ele se reergueu mais uma vez, desafiando seu próprio destino, mesmo com toda a sua volta dizendo que era para ele desistir, que isso não ia dar em nada. Mesmo com tantas dificuldades por ser pobre e órfão, ele se motivou, e quando ele viu seu rival e irmão Yuno em risco, sendo preso por correntes e tendo seu raro grimório de 4 folhas roubado, mesmo com tudo isso, ele resolveu lutar com o inimigo. Mesmo com todos aqueles problemas da vida que o afrontavam, mesmo em desvantagem sem ter nenhum tipo de poder para revidar, ou qualquer vantagem ele foi para cima, e acabou sendo subjugado como se não fosse nada. E enquanto ele estava sendo chutado e humilhado, foi nesse momento onde parecia ter alcançado o fundo do poço, um novo poder nasceu no seu interior repentinamente, a anti-magia. Um poder capaz de anular toda e qualquer única magia com apenas um golpe. Na presença do Asta, toda e qualquer magia passa a ser insignificante. A magia das correntes é facilmente desfeita, subjugando o inimigo. Para empunhar aquela espada, os músculos do Asta se tensionavam e explodiu de uma vez só. Aqui podemos questionar se o Asta realmente não tinha nenhum talento, já que ele recebeu o poder de anular qualquer outro tipo de poder. E a resposta é sim ou não. Deixa eu explicar isso melhor. Ele não tem talento algum. Se não fosse o esforço contínuo do Asta em evoluir no físico, ele não conseguiria manipular a antimagia, já que aquela espada impregnada de antimagia é enorme e muito pesada. E isso que é foda, porque quando ele percebeu ainda criança que a magia não viria tão cedo, ele decidiu focar em melhorar o que ele tinha controle, o próprio corpo. Isso já é uma lição, tá ligado? Não adianta você tentar controlar algo que você não tem controle. Isso só vai te desgastar no final. Em vez de ficar parado, ele melhorou o que tinha certeza que traria resultados futuros. E quando ele percebeu que a magia nunca iria vir, ele continuou se esforçando para melhorar o que ele podia melhorar. Melhorando cada vez mais o seu físico para também melhorar o seu controle com a espada. Porque na moral, não deve ser fácil controlar aquela espada enferrujada super pesada. O esforço é árduo, a fadiga vem, mas isso é sempre visto como motivação para alcançar o seu grande objetivo, se tornar o Rei Mago, e assim conquistar o reconhecimento de todos, e provar a sua teoria. Mas em contraparte, a sua falta de talento veio a se tornar a sua maior arma. Ele só é capaz de manipular e controlar a antimagia por não ter magia. Mas tendo em vista que a antimagia na verdade nem parte do Asta, mas sim do demônio que habita o Grimório de 5 folhas, ou seja, o poder que tanto dá vantagem pra ele na visão de muitos na verdade nem é dele. E também a habilidade de anular magia não fez dele um deus. Só deu uma chance, mas chance sem preparo também é só uma ilusão. O Asta entendeu que mesmo tendo uma carta na manga, ainda precisava lutar como se não tivesse nada, porque toda vantagem exige um refinamento, e toda vitória vem do seu esforço imposto. O Asta consegue passar na seleção dos Cavaleiros Mágicos e se torna um cavaleiro, mas ele foi designado para aquele que é considerado o pior esquadrão de todos, os Touros Negros. Eu queria dar destaque a todos os personagens do esquadrão aqui, porque cada um é mais bem desenvolvido que o outro, mas assim o vídeo ia passar de umas 10 horas, então só vou dar destaque pro Capitão Yami. O Yami carrega uma filosofia muito foda, ele tá sempre buscando superar os seus limites atuais, e ele tem uma frase icônica que ele sempre fala para si mesmo e pros seus subordinados: aqui e agora superem os seus limites. E assim como o Asta, ele usa de justificativa as adversidades para buscar evoluir, mas ele faz isso de um jeito tão extremo que lembra até uma obsessão, e ele repassa esse ensinamento para cada um dos membros do esquadrão, e com isso a gente vê todos eles tendo uma evolução que vai além do poder. Eles evoluem como pessoas, enfrentando que antes os limitavam e os prendiam, tendo um bom desenvolvimento. E com isso, eles conseguem alcançar o ápice da sua força. Eu já superei meus próprios limites antes, e farei isso de novo agora.
Mesmo sem magia, o Asta nunca se fez de vítima. Ele nunca se permitiu cair no papo, eu nasci assim, então minha vida vai se limitar a isso pra sempre. E esse pensamento infelizmente é cada vez mais comum. Quantas vezes na vida a gente não olha pro lado e vê alguém que já começou com vantagem? Família estruturada, dinheiro, contatos, talento natural. Enquanto tem lá gente começando do zero ou até do negativo. Disso tudo a gente pode tirar de exemplo o Yuno, que nasceu com todos os mesmos problemas sociais do Asta, assim por se dizer, só que com uma diferença. Ele nasceu adorado pela magia. O Yuno parece que só de respirar ele fica mais forte. Recebe vários buffs aleatórios a cada arco do anime e do mangá. Enquanto isso, o Asta se mata de treinar, indo além do seu limite nos treinos e ficando fadigado. Mas o Yuno não é só um rival, é um lembrete constante de que mesmo com todas as desvantagens, ele não pode parar. Porque enquanto o Yuno voa com a magia, o Asta tem que escalar até o topo com as próprias mãos. E assim ele continua subindo. Mas é isso que separa os que vencem dos que ficam pra trás. Não é só o ponto de partida, é a mentalidade. A maioria usa de dificuldade como desculpa, o Asta usou como combustível. Enquanto muita gente reclama da falta de sorte, ele correu atrás da excelência e abandonou qualquer chance de ser medíocre, de ser só mais um. O cara que se torna excelente é o que continua mesmo sem nenhum resultado. O Asta de início treinava mesmo sem nenhuma mudança. Mas quando sua ascensão chegou, ele teve capacidade de empunhar aquela espada. E isso é fruto de um esforço que na lógica de todos não traria nenhum resultado. Enquanto muitos ficam na espera que a vida vai trazer uma mudança, ele se tornou sua própria mudança. E isso é uma lição muito foda. Porque o que mais tem é gente que tem medo de dar o primeiro passo achando que não vai dar certo. E o Asta, sem magia e com todo mundo falando que ele não ia conseguir dar o primeiro, o segundo, o terceiro, até o corpo dele se tornar forte o suficiente para controlar o poder que ninguém mais conseguiria controlar. Na real, o que fez ele chegar tão longe não foi o poder que caiu do céu. Foi a preparação constante, foi o esforço diário, o suor, a dor, a consistência. E isso é o que você deve fazer também. Não importa se você nasceu sem talento, afinal a falta de talento não é uma maldição, mas sim uma motivação. O Asta é um exemplo que não precisa nascer especial para se tornar alguém especial. Você não precisa de um milagre na sua vida, você pode ser o próprio milagre. Eu sei, a mediocridade é bem confortável, ficar deitado o dia inteiro sem fazer nada demanda o mínimo esforço. E tentar mudar de vida também não precisa do mínimo esforço. E pelo contrário, a excelência demanda do seu esforço contínuo, e sem nenhum resultado de início. Mas a maioria das pessoas não tem essa visão, ou tem, mas são consumidas por seus próprios desejos. Mas pensando agora, o Asta nasceu sem talento mesmo. E você também, não? Então por que você ainda tá parado? No final, a mudança que as pessoas tanto buscam só depende delas mesmas. O Asta também sentia raiva, frustração, solidão, mas ele transformava tudo isso em treino e em força. Enquanto muita gente deixou o emocional dominar e parar o progresso, ele deixava isso queimar dentro da alma dele como combustível. Mas se apoiar somente em suas emoções como motivação não é o ideal. O ideal é que você faça, independente da situação. Então se você aí tá se sentindo travado, achando que o mundo é injusto, que as coisas não estão indo como você esperava, lembra de quem começou do absoluto nada, sem magia, sem família, sem privilégios, e decidiu nunca desistir. Abandone a mediocridade e busque a excelência. Mesmo que ninguém acredite em você que precisa acreditar no final. Mesmo que o mundo diga que não dá, você precisa provar que dá. Porque no final das contas é você contra você. E só vence quem levanta, mesmo quando todo mundo te manda cair. O trono não é de quem nasceu pronto, é de quem nunca desistiu até estar lá. Bom, muito obrigado a quem chegou até o final. Eu voltei a postar todo sábado. Muito obrigado também ao Gruger que me ajudou com a parte da edição, vou estar deixando o canal dele na descrição. E também eu queria estar pedindo pra vocês hyparem o vídeo, eu acabei de liberar a opção no YouTube, ajuda demais. Bom, é isso, esses eram os avisos que eu tinha pro final. Muito obrigado mesmo quem chegou até aqui. Falou!